Imagine que você cometeu um crime horrendo, mas ninguém sabe que foi você. O que você faria? Admitiria a verdade ou deixaria esse segredo te consumir? Provavelmente você conhece Blue Lock, e se gosta de mangás ou do autor, provavelmente conhece Jagan. Afinal, essas são as histórias mais populares dele. Mas tem uma outra obra que consegue ser mais intensa que Blue Lock e mais pesada e escrota que Jagan. Senhoras e senhores, eu lhes apresento Fomos Nós. You can't keep getting away with it! Tell me when I'm telling lies! They are not your neighbors, not your friends. They are imposters. Fomos Nós é uma história sobre um grupo de jovens que, sem querer, comete um ato terrorista em uma escola. Porém, ninguém fica sabendo que foram eles. Logo, acompanhamos eles lidando com a culpa de terem causado esse incidente e sua fuga da responsabilidade de encarar as consequências. Mas como que alguém faz um ato terrorista por acidente? Você ficaria surpreso se soubesse que tudo isso começou por um motivo bem imbecil. Tóbio é um menino normal que estuda em uma escola normal, tem um grupo de amigos normais e tem desejos normais de adolescente. A vida do Tóbio pode ser resumida em uma palavra: medíocre. Mas tem algo na rotina dele que sai da normalidade. Sua escola é de frente com uma escola de valentões, a terrível Yaba High School. Ou Yabahai para os mais íntimos. Os moleques dessa escola são famosos por tumultuarem a vida dos outros estudantes, mas Tóbio não tá nem aí. Ele não tem sonhos ou objetivos na vida, então desde que eles não incomodem sua rotina comum, tudo bem. Quando as aulas terminam, Tóbio vai matar tempo no clube de futebol com seus amigos, onde, ao invés de treinarem, eles só jogam videogames e comem porcarias. Os amigos do Tóbio são Maru, ou como eu chamo, Cabeça de Coco, Izami, que é o único que tem uma namorada, mas falaremos dela depois, e... qual era o outro mesmo? Oh yeah! Ah, é... Paizen. Mesmo já tendo se formado e sendo super rico, Paizen continua voltando para a escola para conversar com eles. Vagabundo é foda! E ele financia as atividades que o grupo faz para se divertir. É o Sugar Daddy do grupo. Mal sabiam eles que todo esse dinheiro traria consequências terríveis para suas vidas. Os quatro fazem idiotices de adolescente mesmo, tipo jogar truco, falar de sexo e fingir que estão se comendo. Sabe, coisa de jovem. A vida deles tinha tudo para seguir normalmente até o dia de suas mortes. Porém, o acontecimento viraria a existência deles de cabeça para baixo. Certo dia, Tóbio e o Cabeça de Coco estão voltando juntos da escola. No caminho, eles percebem os delinquentes do Yabahai do outro lado da rua, e o Cabeça de Coco tem a brilhante ideia de provocar eles, falando que todos do seu colégio deveriam morrer. Tá mais pra cabeça de cocô, isso sim. Porém, o que ele não esperava era que outros moleques do Yaba estavam por perto e ouviram tudo. Os delinquentes não perdoam a ofensa e falam pro Tóbio e o Cabeça de Coco tirarem a roupa. Como punição pelo que você falou, deixa eu ver seu pênis. Tipo, por sorte, Paizen aparece e dá dinheiro para os valentões não baterem nos dois. Izami cortou o cabelo. É isso, só pra vocês saberem que ele tá com cabeça de cilindro agora. Tem outro detalhe da vida normal de Tóbio que preciso falar sobre. Ele tem uma amiga, Renko. Ela anda com os caras do Yabahai e provoca Tóbio direto, fazendo o coitado ficar confuso sobre o que sente por ela. Será que ela gosta de mim? Aquela voadora que ela me deu só quebrou 2 costelas. Se tivesse quebrado 3, eu... Saindo da escola, os 4 trombam um professor que reconhece o Paizen da época em que ele era um aluno. E começa a descascar ele. Pergunta se ele tem emprego, se ele não vai levar a vida a sério, se ele não tem amigos da idade dele e diz pros outros 3 que se continuarem andando com ele, vão desperdiçar seus futuros. Mas isso não afeta Paizen.
Mentira. Então, para animar ele, todos saem para se divertir. Entretanto, enquanto todos se divertem, o Cabeça de Coco acaba trombando com o pessoal do Yabahai e eles querem acertar as contas. Tobo e os outros continuam se divertindo mesmo sentindo a falta do seu amigo. Enquanto isso, o Cabeça de Coco tá em situação de BDSM e vai ter que lutar até a morte contra outro coitado que os delinquentes da escola raptaram. Os dois começam a trocar socos. O Cabeça de Coco ganha vantagem e vence a luta, mas não mata o cara. Os valentões não estão satisfeitos e obrigam ele a matá-lo. O que quase acontece. Ele só desacorda, mas isso já satisfaz os doentes e eles o deixam ir. Porém, um cara trincado de cueca e touca de elefante fala que quer lutar com o Cabeça de Coco. Eu falei que isso foi escrito pelo autor de Jagan, né? E digamos que foi uma luta equilibrada. Enquanto isso, os três patetas terminam de se divertir e saem do karaokê. Ao saírem, percebem que tem uma caixa em cima do carro deles. Quando abrem a caixa... surpresa! Vendo o que o pessoal da escola rival fez com seu amigo, Tobio tem uma ideia perigosa. Esses filhos da puta, vamos matá-los. O grupo bola um plano para se vingar dos alunos do Yabahai. É simples, eles invadem a escola deles à noite, plantam explosivos de plástico em lugares da escola, as explosões vão assustar os delinquentes e eles vão rir da cara dos malandros de camarote. Tudo certo até aí, todos concordam com o plano. Contudo, no fim daquela tarde, Tobio começa a refletir sobre a situação. Ele pensa que tudo tá escalando muito rápido, e até que o pensamento dele é interessante. Ele se pergunta por que ele não poderia ser do filme Stand By Me ou Goonies, que são filmes de grupos de amigos superando desafios juntos e criando laços fortes. O que é uma ideia legal, de ele querer ter amigos de verdade e crescer junto com o grupo, mas o cérebro de adolescente dele ignora essa reflexão. Agora, isso não dá pra ignorar. Meu café com leite. Tobio aproveita a oportunidade pra perguntar se ela tá namorando um cara do Yabahai. Renko diz que não, que na verdade odeia aquela escola. E Tobio, emocionado do jeito que é, quase conta seu plano de vingança pra ela, mas consegue disfarçar chamando a Renko pra um encontro, que, surpreendentemente, ela aceita, mesmo depois de ver essa cena. Meu café com leite. No dia seguinte, os quatro colocam seu plano em ação. Eles colocam os explosivos nos primeiros lugares que vêm. Mas seu plano vai pra bosta quando o monitor encontra eles. Dançam! Os quatro conseguem fugir e decidem se separar. Tobio acaba ficando de dupla com Paizen. Durante a fuga, os dois aproveitam para plantar mais explosivos. Porém, um dos explosivos que o Paizen colocou deixa Tobio com um sentimento estranho. Mas não dá tempo para pensar, eles têm que vazar. Para finalizar a noite, o grupo comemora o sucesso do seu plano no karaokê. No dia seguinte, eles vão pro terraço da escola para ver a cara de otário dos delinquentes. Tudo está pronto. E então... é um sucesso. Os moleques cascam o bico das reações dos guris do Yaba. Tudo deu certo. Eles conseguiram sua vingança. Minha vida. Eu fiquei feliz que ela era normal. O grupo fica desesperado com o acontecimento. O cheiro de fumaça se instaura no ar. Os gritos dos alunos são estridentes. Paizen, sendo mais velho, toma a iniciativa de esclarecer a situação e diz que essa explosão foi causada por um ataque terrorista. Afinal, não tem como explosivos inofensivos de plástico causarem algo dessa magnitude. Mas é aí que Tobio se lembra da última bomba que Paizen colocou. Ela estava bem do lado dos botijões de gás. Rapidamente, todos são obrigados a evacuar o colégio. O clima do grupo fica uma merda. Menos o Paizen, que parece não ligar para a situação. Todos ainda estão tentando processar o que aconteceu. O Cabeça de Coco fica preocupado com o que pode acontecer se descobrirem que eles são os responsáveis pela explosão. Mas Paizen reafirma que tá tudo bem, pois seus advogados podem resolver qualquer situação. Um tempo depois, Tobio vai pro karaokê que tinha prometido ir com a Renko. E lá ele não para de pensar na catástrofe. E, para piorar a situação, sua amiga diz que o delinquente com quem ela conversava morreu na explosão. Bom, na verdade ela não sabe se ele morreu mesmo, mas foi a sua amiga que falou. Fofoqueira, cara. Achando que ele era seu namorado, Tobio dá os pêsames pra ela. E Renko fica brava, porque ela tinha dito pro Tobio que ele era só um amigo. Uma coisa leva a outra e Tobio descobre durante a conversa que ela é virgem. Tá, né?
Toby volta pra casa e vemos que ele tem uma mãe e uma irmã. Ou seja, ele tem uma família normal, é bem criado, mas fica andando com vagabundo e se envolve em problema, né? Ou crime nesse caso. No noticiário da TV, Toby ouve sobre o que aconteceu na escola e descobre que 6 pessoas foram declaradas mortas. Na frente da sua família, Toby finge não se importar, mas por dentro ele tá absurdamente transtornado. O cara da touca de elefante morreu. Um minuto de silêncio pelo melhor personagem dessa história. Mas tem gente que fica feliz com uma tragédia dessa e o número de mortos confirmados na explosão sobe para 10. O dia após a explosão segue normalmente. Os meninos vão pra aula e depois pro clube como se nada tivesse acontecido. No clube, a namorada do Izami comenta sobre o que aconteceu ontem, e Izami joga a pergunta pro Tobio, como se quisesse fazer ele se sentir culpado. Mas Paizen aparece e quebra a tensão. Essa cara do Izami é muito feia. A arte desse mangá é bem estranha, mas não só nos momentos bizarros. Mesmo numa cena normal, ela consegue deixar um mal-estar em você, principalmente nos closes dos personagens. Após todos irem embora, Tobio convida o vagabundo para ir até um restaurante. E lá ele explica pro Paizen que a explosão foi culpa dele. O veterano pergunta por que Tobio não avisou ele na hora, e Tobio diz que não tinha como, que naquele momento eles tinham que ir embora logo, o que faz com que ele seja cúmplice do crime. Paizen decide reunir todos em seu apartamento para ter uma conversa séria. Enquanto isso, o Izami tá ocupado. Na universidade, Kaneshiro Muneyuki, o autor do mangá, ouviu uma frase de um dos seus professores no departamento de mangá que ficou com ele. Manga wa yokubou o egaku. Realmente. O que ele disse foi: mangá retrata desejos. E, bem, acho que o Kaneshiro levou isso muito ao pé da letra. No seu apartamento, Paizen explica a situação para os seus amigos. Ele diz que a explosão foi sim culpa deles, mas ao mesmo tempo ele dá 200 milhões de ienes para todos ficarem quietos sobre o incidente. O cabeça de coco fica chocado com o que acabou de ouvir. Se forem pegos, os 3 vão para um reformatório e Paizen provavelmente pega a pena de morte. Por isso, o Izami decide aceitar o suborno. E mais do que isso, ele corta laços com o grupo. Parece que a amizade deles não era tão forte como todos pensavam. Tobio também aceita o dinheiro, mas, diferente do Izami, ele não vai abandonar o grupo, porque não tem nada que ele deseje mais do que manter sua vida normal intacta. Agora, ele realmente é um cúmplice. Todos comemoram com um grito de torcida. Nada aconteceu! Uhul! Entretanto, a alegria dura pouco, porque os jornais mostram uma caricatura muito parecida com o Paizen. Ferrou. Por conta disso, Paizen decide ficar em casa por tempo indeterminado. Vagabundo é foda! Naquela noite, Tobio não consegue dormir. Ele se imagina 5 anos no futuro, onde sua família foi completamente destruída por causa dele. Mas logo ele esquece isso, porque a Renko chamou ele pra sair. Então ele começa a imaginar como seria viver uma vida normal com ela, namorando, se casando e tendo um filho. Porém, quando ele pega seu filho no colo, Obrigado por me matar. ele acorda em choque e tremendo pela culpa que tá sentindo. O que Tobio não sabe é que, na verdade, o valentão tá vivo e quer vingança. No dia seguinte, Paizen liga para Tobio e diz que eles devem fugir do país. O cabeça de coco apoia o plano e vai junto. Tobio se questiona se fugir do país é mesmo a melhor opção. Se deixar para trás a esperança de uma vida normal é o certo a se fazer. Do nada, a amiga dele aparece. Todos esses pensamentos rodeiam a cabeça de Tobio e ele toma uma decisão. Ele se declara para Renko. O problema é fugir virgem, né? E ela aceita. Moça, devo te lembrar que o Tobio é esse cara? É o café com leite. Eles se pegam no karaokê. Tobio começa a avançar na menina. Ele pede pra fazer com ela só uma vez, mas ela vai embora dizendo que achava que ele não era esse tipo de cara e diz que realmente gostava dele. Tobio se arrepende pesado e fica se culpando pelo que fez. Ele tá com uma mão na consciência e outra no... Ah, pelo amor de Deus! Paizen, vestido de Moreira da Silva, está decidido sobre a viagem e espera a resposta dos amigos. O cabeça de coco aceita rapidamente, mas Tobio ainda tá relutante. Ele ainda se agarra a uma possível vida normal. Porém, depois de lembrar o que aconteceu entre ele e a Renko,
ele decide ir. Dando uma desculpa qualquer para sua família, Tobio se dirige até o aeroporto. Chegando lá, ele não encontra os caras e decide ligar pro Cabeça de Coco, mas ele não atende. Isso deixa Tobio muito bitolado, mas ele reafirma que vai dar tudo certo, que o Paizen é seu botão de resetar. Ele entende que se voltar, sua vida estará arruinada, enquanto se for embora, sua vida vai melhorar. Tobio finalmente decide abraçar sua nova vida, até que Paizen começa a ser segurado por pessoas, e todos percebem que ele parece o culpado do atentado terrorista. Pois é, o botão de resetar quebrou. Lado com o bandido da televisão, mas o maior vilão tá na cabeça de quem muito pensa. Arrependido do passado e o futuro sem pensar. Sigue vivo todo dia carregando a tristeza. Pagando meus pecados por mais que pra cê não pareça. Carrego a minha dor dentro da cabeça. Tobio pensa em ir para casa, entretanto, ao ver Paizen sendo preso no telão e a repórter dizendo que ainda existem 3 suspeitos, ele muda de ideia. A paranoia começa a se instalar em sua cabeça e ele começa a não pensar direito. Tobio se sente o centro das atenções e acha que todos sabem o que ele fez. Isso é muito real, principalmente quando se trata de se sentir culpado. Quando você faz uma merda e não quer que ninguém descubra, ou acha que alguém descobriu, você se sente julgado por todas as pessoas, até as que não te conhecem. À beira da loucura, ele decide fugir. Vemos as pessoas presentes na vida de Tobio e alguém tirando a própria vida em um parquinho. A partir daqui, a vida de Tobio entra numa espiral descendente, banhada por insensatez e traumas terríveis. Tobio se instala num karaokê para pensar no que fazer com o dinheiro que seu amigo deu, mas seus pensamentos são interrompidos por uma ligação desconhecida. É o Cabeça de Coco. Ele diz que está muito assustado e pede perdão por não ter ido até o aeroporto. Logo, Tobio fala para eles se encontrarem no karaokê, mas ele só quer ficar de olho no Cabeça de Coco porque sabe que ele é muito emocionado. E então, seu amigo chega. Tobio explica pro Cabeça de Coco que ele realmente quer recomeçar sua vida. Portanto, eles fazem uma lista de tudo o que querem fazer antes de morrer. O Cabeça de Coco começa a listar diversas coisas que, por algum motivo, ele quer fazer. E a primeira coisa que eles escolhem é... Bom, pelo menos o Cabeça de Coco já tá pronto. Decididos a transar, os dois vão pra um puteiro. Tobio fica bem nervoso quando chega a sua vez. E isso só piora quando a mulher da vida começa a falar sobre o incidente da explosão. Meio sem profissionalismo, né? Pô, o cara só queria gozar e teve que lembrar de morte? Tobio pensa que a situação tá toda errada e ele ainda tá arrastando o Cabeça de Coco pra isso. Então ele se levanta e vai buscar seu amigo pra ir embora. Só que o Cabeça de Coco... não parece mal, não. Depois de salvar seu amigo, os dois param em um café de internet, onde as pessoas também podem passar a noite. Exausto de toda essa fuga, Tobio pensa em como ele daria tudo para ter a sua vida normal de volta. E quando ele acorda no dia seguinte, o Cabeça de Coco fugiu com seu dinheiro. Tobio fica em choque. Seu maldito, eu confiei em você. E decide matar o Cabeça de Coco. Com o que sobrou do dinheiro, Tobio para embaixo da ponte. Sem querer, ele deixa sua lista de desejos cair do seu bolso e, quando ele a pega, começa a chorar. Entretanto, mal sabe Tobio que o Cabeça de Coco também tá numa situação difícil. Ele tá, qual é? Tá virando o cabeça de pique. Tobio decide ir pra casa pra pegar umas coisas e facilitar sua fuga. Mas ao chegar perto, percebe que tem um policial e um cara de terno na frente da sua casa. Ele fica muito assustado e faz o que sabe fazer de melhor: fugir. Novamente embaixo da ponte, ele começa a considerar a opção de arranjar um emprego ou começar a catar latinha. Pô, precisou ele ficar fudido sem grana debaixo da ponte pra pensar em arranjar um emprego? O cara tem nojo da CLT mesmo, hein? Porém, algo inesperado acontece. A namorada do Exame reconhece ele e o aborda. Tobio pergunta do Exame e Koyoi diz que não sabe onde ele tá. Ela comenta que o comportamento do grupo dele está muito estranho, principalmente depois do atentado em Aba, perguntando se eles não teriam algum envolvimento com o incidente e convida Tobio para sua casa.
Tá, né? Chegando lá, ele pensa que pode ser uma armadilha, que devem ter policiais na casa dela esperando ele pra uma emboscada. Mas desiste desse pensamento, dizendo que tá paranoico demais. Ela deixa Tobio tomar um banho e lá ele reflete sobre o que vai fazer sem dinheiro, cogitando até roubar a Koyoi. Nisso, ela entra no banheiro pra entregar uma toalha pra ele. Bilu. Que porra é essa? Tô lendo Love Hina? Koyoi é o tipo de pessoa que não liga pra nada, não tem frescura ou bom senso. Na sua melhor interpretação de Kira, Tobio pergunta se tá tudo bem ela trazer um possível criminoso pra sua casa, tentando fazer a Koyoi falar o que sabe sobre o caso. E Koyoi responde que, se ele fosse um criminoso, a polícia já teria rastreado seu celular e capturado ele. Argumento meio fraco. Mas, de qualquer forma, depois que serve comida pra ele, Tobio começa a achar ela simpática. Só que ele não fazia ideia de que estar com ela deixaria as coisas bem escrotas. Tobio cai no sono e quando acorda percebe que Koyoi tá assediando ele. Parece que as coisas vão esquentar, mas uma batida na porta interrompe tudo. Koyoi acha que é seu pai, porém quem entra na casa é... Izami. Ele aparece com um olhar vazio e uma mancha no pescoço. Do nada ele começa a assediar a Koyoi e Tobio, vendo isso, fica confuso porque ela começa a gostar. Tu é esquisito, hein, ô? Quando eles terminam, Tobio e Izami ficam num clima estranho. Porém, Izami quebra a tensão falando que tá muito feliz por estar vivo e começa a chorar. Ele conta que planejou fugir do país, mas quando viu que Paizen foi preso, ele se desesperou e decidiu tirar a própria vida. Foi a silhueta dele que apareceu no parquinho. Contudo, a corda arrebentou, ele bateu a cabeça e desmaiou. E quando acordou, tava de pau duro. Mas que porra, a reação do Tobio me representa. E por fim, Izami convida Tobio pra fugir com ele e a Koyoi, mas Tobio não quer viver com um casal de adolescentes com hormônios à flor da pele. Virou uma sitcom essa porra. Enquanto o Izami transa de novo, puberdade, Tobio pensa no que fazer estando sozinho e olha pro dinheiro dentro da bolsa do seu amigo. No fim das contas, Tobio acaba dormindo lá, mas ele não é santo. Ele pegou um pouco do dinheiro do Izami. Tobio começa a refletir e chega à conclusão de que talvez não seja tão ruim viver com os dois. Que talvez sua vida pode finalmente melhorar e... Um cadeirante! Não, pera, não pode ser. O delinquente voltou. Tobio fica terrivelmente assustado ao saber que ele não morreu. E ele quer fazer a própria punição com os moleques. Porque se a polícia pegar eles, não vai ser o suficiente. E enquanto o valentão diz que quer matá-los, Tobio pula da varanda. Ao pisar no chão, ele quebra o pé, mas segue andando. Enquanto isso, Izami tenta conversar com os moleques do Yabahai. Ele os ameaça e foge com a Koyoi. Um dos delinquentes foi atrás do Tobio e o agarra, mas ele suborna o guri pra deixá-lo em paz. E não dá certo. O menino pega o dinheiro e bate no Tobio mesmo assim. Vendo a cara nojenta de quem o enganou, ele lembra de outro desgraçado que tinha feito a mesma coisa, mas dessa vez não passa impune. Depois de descer o soco na fuça do valentão, Tobio tenta fugir. Porém, o arrombadinho segura seu pé quebrado e consegue puxar sua calça, fazendo com que Tobio fuja sem as calças. Enquanto isso, os alunos da Yabahai procuram o Izami e o cadeirante fica sozinho. Tobio se esconde num beco. Ele tá com o pé fudido, com fome, sem dinheiro e sem celular porque ficou na calça. Quando a fome aperta, ele decide vasculhar o lixo. Enquanto saboreia um donut do lixo, ele pensa, pelo que eu tô vivendo? Por que eu tô tentando viver? E descobrimos que Tobio compra no camelô. Porra, punha, se foder, pô. Essa é a primeira vez que Tobio come direto do lixo. Pelo menos uma primeira vez na vida dele, né? Ele pede a Deus pra que esse seja o pior dia da sua vida. E parece que a sorte de Tobio realmente vai virar, porque numa delegacia qualquer, um cara se entrega alegando ser o responsável pela explosão de Yabahai. Esse cara! Ué... O cabeçudo conta sua história e confessa ter cometido o crime. Todos do departamento de polícia decidem seguir essa narrativa, mas tem um cara que não compra essa história. E pra piorar, ele tem fotos de todos do grupo. Enquanto isso, Renko percebe que ainda tem sentimentos pelo Tobio e fica muito feliz quando ele pede pra encontrá-la. Porém, isso é tudo um plano do delinquente que tá com o celular do Tobio. Renko fica surpresa ao ver Ishihashi. Ele conta pra ela que a explosão que o deixou nesse estado foi causada pelo Tobio e seus
amigos e pede para que ela fale onde eles estão. Renko, bem irritada, vai embora. Ishihashi tenta ir atrás dela, mas cai da cadeira. Estirado no chão e completamente debilitado, o delinquente começa a se lamentar e pergunta por quê. Por que essa tragédia tinha que acontecer comigo? Por que, nas palavras dele, fui reduzido a uma desculpa de ser humano? 3 anos, mesmo eu indo seriamente para a escola preparatória, eu sonhava em me tornar um piloto, voar ao redor do globo, dormir com mulheres de todas as partes do mundo. Era um sonho poder comandar pessoas, mas nesse corpo, o único que eu tenho, eu não consigo nem mexê-lo direito. Eu tô no mesmo nível que o lixo, tudo foi destruído. Eu não vou perdoá-los. Eu tenho que passar por tudo isso enquanto aqueles caras podem viver vidas tão tranquilas. Meu coração não aguenta. Eu quero morrer, então por favor, me leve até o Tobio. Renko diz que vai ajudar Ishihashi, mas não sabe onde o Tobio tá e só vai acreditar que ele é o responsável pelo atentado se ele mesmo confessar. Então Renko e Ishihashi decidem procurar Tobio juntos. Ela para se confessar e ele para matá-lo. Enquanto isso, o Tobio começa a gostar da vida de mendigo, mas sua sorte dura pouco, porque a menina que trabalha no lugar onde ele se escondia denuncia ele para a polícia. Então Tobio foge. Pra variar. Na sua fuga, ele fica amigo de um mendigo, um cara mais velho que ajuda Tobio a se arrumar, conseguindo pra ele um novo par de calças, novo, e roubando escova e pasta de dente para ele cuidar da higiene bucal. O nome do mendigo é Yangu, e ele ensina coisas sobre a rua e apresenta pessoas pro Tobio. Tobio começa a achar ele maneiro e pensa em seguir andando com Yangu, até que Yangu começa a assediar o Tobio. Isso é o que eu chamo de karma. O mendigo diz que Tobio ainda não conhece a outra parte desse mundo. Estando nessa situação horrível, Tobio se pergunta se foi assim que a Renko se sentiu. Ele se arrepende do que fez e diz que quer pedir perdão pra ela. Pô, precisou de um mendigo quase empurrar tua janta pra tu perceber isso? O mendigo se solidariza com Tobio e o deixa ir, mas diz que ele pode voltar sempre que quiser. Nesse meio tempo, vemos a situação do guri que enfrentou o Cabeça de Coco na batalha pela vida. Após acordar no chão do galpão, os delinquentes olharam para ele e não se lembravam quem era. E, para deixar registrado, fizeram uma marca de cocô escrito "não sei" na mão dele. Esse guri, vamos chamá-lo de Unco, guarda uma raiva enorme de todos eles, principalmente do Cabeça de Coco, por ter vencido a luta. Uai, isso é culpa dele? Mas ele tem paciência e acredita que um dia terá sua vingança. Unco larga tudo e vai atrás do Cabeça de Coco como um maluco. Ele rouba uma espada que estava em exposição numa loja. Hã? Que isso? É tipo Estados Unidos? Arma à vontade? Ele se aproxima de seu alvo e então ataca. Porém, a espada era falsa. Ela era um artigo de decoração e só machuca o Cabeça de Coco. Unco é detido antes de conseguir completar sua vingança. O Cabeça de Coco foge de volta pro hotel onde está hospedado. E, apesar de estar sendo caçado por um maluco com sede de vingança, sua maior preocupação é seu dinheiro, que está acabando. Logo, ele tem a ideia de se encontrar com seu amigo Izami, para poder roubar ele também. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Enquanto isso, Ishihashi sofre bullying na sua escola. Além de ter um cara que quer tirar do seu posto de líder do colégio e fica desafiando ele a lutar, Ishihashi tem que ouvir coisas bem pesadas a seu respeito enquanto aguenta tudo isso calado. A única pessoa que trata ele como sempre tratou é a Renko. Parece que o único momento em que o delinquente pode ser uma pessoa normal é quando tá com ela. Eles caminham, ela caminha e conversam sobre diversos assuntos. De repente, uma pessoa aparece. Tobio, vendo os dois, Tobio sai correndo. Ele queria falar com a Renko, mas vendo ela e o delinquente juntos, fez ele desistir. Na fuga, ele acaba se reencontrando com a namorada do Izami. Ela não sabe onde o Izami tá, já que para fugir dos delinquentes, cada um foi para um lado. Do nada, Tobio abraça ela, numa vontade imensa de achar alguém que o conforte em meio ao caos. Os dois vão de novo pro apartamento da menina, e lá, Koyoi e Tobio transam.
Acho que deu pra perceber que nessa história todo mundo tá mais errado do que certo. Claro, os 4 estão errados por terem causado a explosão, mas mesmo assim cada um tem um pequeno argumento que consegue colocá-los numa posição de vítima, entre muitas aspas. O Cabeça de Coco, por exemplo, ele não queria se vingar do pessoal e só foi na onda dos seus amigos. O Tobio e o Izami colocaram os explosivos em lugares seguros. E Paizen é um fudido mesmo. O que até tem a ver com o arco pessoal dele, mas falaremos disso depois. Entretanto, apesar de, na situação da explosão, os 3 terem uma perspectiva que os coloca como vítimas, nas outras situações que eles se envolvem, todos são completos arrombados. O Cabeça de Coco, tendo a chance de formar uma parceria com Tobio, trai ele e pega seu dinheiro. Izami, podendo mudar sua vida para melhor, decide só pensar com a cabeça de baixo. E Tobio, tendo a oportunidade de respeitar seu amigo, decide traí-lo. Então, um pouco certos, se você conseguir torcer bem seu ponto de vista, e um pouco, ou muito, errados. Ninguém é santo, mas também ninguém é um vilão maquiavélico. Todos são apenas pessoas. E pior, são jovens. Nesse intervalo, que imagino ter sido de 2 minutos, Uma máquina! Izami e Cabeça de Coco marcam de se encontrar, mas o foco mesmo tá na Renko e no Ishihashi, que, enquanto conversam sobre o Tobio, foram atacados pelos garotos da Yabahai. Só que dessa vez o moleque desgraçado aí não quer só humilhar o delinquente, ele diz que quer estuprar a Renko. Ele aponta uma faca pro pescoço do Ishihashi, enquanto os outros incapacitam ela com um taser. Vendo essa cena e se sentindo terrivelmente inútil, Ishihashi decide se matar, gritando que sua vida já acabou. De repente, ele acorda no hospital. Renko tá do seu lado. Ela agradece por ter sido salva e Ishihashi fica feliz, pois percebe que ainda está vivo. Ele entende que sua condição não define seu estado de espírito. Renko pergunta se tem algo que ele queira fazer, que ele queira ir atrás para se manter vivo, e Ishihashi responde que sim, que o motivo de ele continuar vivendo é ela. 3 técnicas de sedução. Por fim, vamos brincar de adivinha quem tá em liberdade. Exatamente. Paizen tá de volta. Izami e Cabeça de Coco finalmente se encontram, e o Cabeça de Coco cria um plano para roubar o dinheiro do Izami. Este consiste em comprar uma passagem só de ida pro Izami e de ida e volta para ele, colocar laxante na bebida do seu amigo e, enquanto ele se derrete em bosta, o Cabeça de Coco foge com o dinheiro. O plano segue perfeitamente e o desgraçadinho troca a bolsa vazia dele pela bolsa com dinheiro do Izami. Porém, o que eu não comentei foi que os dois se encontraram com uma estrangeira antes da viagem, e ela humildemente oferece uma bebida para eles. Cabeça de Coco e Izami tomam um chá e acordam 1 hora depois, vendo a mulher estrangeira indo embora com o dinheiro deles. Em choque, o Cabeça de Coco fala que ela estragou seu plano, o que faz Izami ficar levemente puto. Izami dá um pau nele e descobre que seu amigo também roubou o dinheiro do Tobio, e quando ele está prestes a matar o malandro, algo acontece que muda completamente suas vidas. O jornal anuncia para todo o país que a prisão do Paizen foi um engano e que o verdadeiro culpado foi preso. Nesse meio tempo, o Tobio tá refletindo sobre como realmente ele não vai poder voltar para sua vida normal. Alguém bate na porta da casa da Koyoi e Tobio entende que chegou sua hora. É o momento dele se entregar. Ele vai contar tudo e parar de fugir. Paizen conta pro Tobio que foi tido como inocente. Ele não consegue acreditar e segue seu veterano para encontrar os outros, deixando a Koyoi sozinha. Que cavalheiro. Mas tem algo nessa alegria toda deles que tá me cheirando mal. De qualquer forma, essa notícia é aceita em todo o país. E outra pessoa que aceita ela é o Ishihashi. Ele vê a TV em estado catatônico enquanto tenta se conformar que o verdadeiro culpado por ele estar daquele jeito era outra pessoa que ele nem conhece. Nesse interim, Tobio e Paizen se encontram com seus amigos. No começo, Tobio fica receoso de reencontrar os dois depois de tudo que aconteceu. Mas ele decide ignorar esse sentimento e agir como se nada tivesse acontecido. Todos vão para o karaokê para curtir como nos velhos tempos. Porém, Izami e Tobio não conseguem perdoar o Cabeça de Coco e decidem bater nele. E para se defender, o Cabeça de Coco conta que Tobio traiu Izami com a namorada dele. Parece que vai dar merda, mas até que eles resolvem as diferenças bem rápido. Todos meio que aceitam o que aconteceu. E, para finalizar o karaokê em grande estilo, Paizen dá mais dinheiro para eles como recompensa por terem ficado quietos. Tudo parece bem e eles voltam para as atividades que faziam antigamente. No fim da noite, eles decidem contar as histórias mais bizarras que aconteceram com cada um. Todos contam as suas. Tobio inclusive conta sobre o que aconteceu entre ele e o mendigo, e chega a vez de Paizen. E o que ele conta é que, na verdade, eles realmente são os responsáveis pela explosão no Yabahai.
Ele diz que seu pai pagou para um mendigo fazer uma cirurgia plástica a fim de ficar igual à cara do retrato falado e forjar ser o culpado do crime, dando dinheiro para sua mulher e seu filho viverem o resto das suas vidas tranquilamente. Pois é, Tobio fica puto por Paizen ter contado a verdade, e os três começam a criticá-lo, falando que ele tá sendo um idiota de achar que tá tudo bem, que faz com que Paizen fique puto e diga que se eles ficarem quietos, tudo vai dar certo. 11 pessoas morreram por conta deles, contando o mendigo, e tudo isso tá enterrado. Todos concordam em ficar quietos, menos o Tobio. Ele fica desesperado com a situação, mas ele mente pra si mesmo, dizendo que se varrer a situação pra debaixo do tapete, tudo ficará bem, até que alguém aparece e acaba com a fantasia deles. O policial que tem a foto dos meninos. Ele se apresenta e diz que sabe que o cara que se entregou é uma fraude. Além disso, o policial revela quem é o pai do Paizen. Diz que ele só encobriu o assassinato do filho para manter sua reputação e que seu pai não o ama. Ele diz que não vai contar nada do que sabe para a polícia, porque ninguém vai ouvi-lo e podem até puni-lo. Entretanto, ele avisa que existem pessoas que sabem a verdade e relembra para os garotos quem são as vítimas que eles fizeram. É interessante pensar que o mangá apresenta uma ideia de que a gente nunca vai saber o que é real e o que não é. Por ter muito dinheiro, o pai do Paizen consegue manipular a realidade e enganar todo mundo. A mídia, o povo e até alguns membros da polícia. Tem tanta gente rica e poderosa no mundo que talvez tudo que vemos seja apenas um teatro bancado por alguém com segundas intenções. E nunca saberemos o que é real e o que é mentira. O coração de um homem é algo interessante. Quanto mais você tenta suprimir suas emoções, mais elas te consomem. Quanto mais você tenta esquecer, mais você se lembra. De agora em diante, todos vocês terão que viver com isso dentro de si. Toda vez que se sentirem felizes, vocês vão lembrar. Quando se apaixonarem por alguém, quando se casarem, quando tiverem filhos, se lembrem desse acontecimento. Vocês roubaram a vida dessas pessoas. Sofram pelo resto de suas vidas. Um sentimento horrível e angustiante se instaura no grupo. Tobio volta para casa para a alegria da sua mãe, que estava tremendamente preocupada com ele. No dia seguinte, Renko aparece para conversar. Os dois decidem sair e na conversa Tobio mente sobre seu envolvimento no caso do atentado, dizendo que não tem nada a ver com isso. Renko acredita nele. Ela diz para eles visitarem o delinquente no hospital e Tobio aceita. Pouco a pouco, o sentimento de culpa que o policial falou toma conta dele. Eu me lembro. Eu roubei a vida de alguém. Felicidade é terrível. Tobio não consegue mais viver normalmente. Ele nota seus amigos agindo de forma tranquila e se pergunta como eles conseguem. Certo dia, Tobio vai pro clube, porém ninguém aparece. Ele fica sozinho. Ao sair, ele olha para o horizonte e decide se matar. Paizen reflete sobre o que o policial disse e decide ir atrás de seu pai para provar que ele realmente o ama. Ele procura em alguns cabarés da região e, quando menos espera, dá de cara com o Cabeça de Coco. O Cabeça de Coco já é cliente VIP quase do job e se oferece para pagar uma sessão de massagem de luxo pro Paizen. Contudo, mesmo com uma mulher pelada na sua frente, Paizen não sente vontade de transar, porque o que ele quer não é fazer amor, é ser amado. Ao mesmo tempo em que Paizen nega uma mulher, descobrimos que Tobio tá de boa. Ele mente pra sua família, dizendo que só ficou cansado, caiu do terraço e que não foi nada planejado, ficando contente de ter quebrado só uma perna. Falando nisso, e o pé quebrado que ele tinha antes? Se curou sozinho? Acho que o autor esqueceu disso aí, hein? E outra, que cara é essa, mano? Sabe, esse mangá tem um humor muito estranho. É um humor meio forçado, que você acaba rindo não pela piada em si, mas sim por ela ser exagerada pra caramba. Na universidade, Kaneshiro Muneyuki conta que queria ser duas coisas na vida: mangaka ou comediante. Trabalhar mesmo ninguém quer, né? Que bom que ele foi mangaka, porque... porra. Quando sua mãe e irmã saem do quarto, Tobio se sente miserável. Ele lembra que quando se jogou, ele pensou: se eu morrer, será uma purificação para meus crimes. Mas, se eu viver... E curiosamente, Tobio encontra um conhecido nesse mesmo hospital, Ishihashi. E Tobio... fica feliz em vê-lo. Se eu viver, posso começar uma vida nova.
Enquanto isso, Izami vai para casa de uma das mães dos alunos que faleceram na explosão. Ele age como se tivesse conhecido o filho dela e reza para ele. Porém, assim que sua visita termina, ele vomita. Izami tá numa jornada para se desculpar com todas as famílias dos alunos que faleceram. Tudo isso porque seu pau não sobe mais. Ai, isso tá afetando pessimamente seu relacionamento. É o peso da culpa pressionando seu pau. Então ele segue nessa via crucis até se redimir completamente. Nesse meio tempo, Paizen e o Cabeça de Coco têm uma conversa sincera. Paizen diz que se sente culpado pelo acidente de Aba e que tem dificuldade de lidar com seus sentimentos. Já o Cabeça de Coco diz que não sente culpa nenhuma. Ele fala que os caras do colégio mereceram, afinal foram eles que começaram a treta quando arrebentaram ele e colocaram numa caixa. Mas Paizen lembra que antes o próprio Cabeça de Coco tinha mandado eles morrerem sem motivo algum. Ao que ele responde: isso faz muito tempo, já não me lembro direito. É um psicopatinha mesmo. Na escola, o Cabeça de Coco fica sabendo sobre o que aconteceu com o Tobio. Ele fica um pouco assustado, porém entende que Tobio é fraco. Ele se entrega facilmente aos sentimentos, diferente de mim. Não, eu sou forte. Pena que ele não resistiu à martelada e nem às facadas. No hospital, Ishihashi e Tobio jogam PES. Eles começam a criar uma relação de amizade. O delinquente até se abre pro Tobio dizendo que antigamente odiava ele, mas que percebeu que estava errado e decidiu abrir seu coração. E aproveita para perguntar pro Tobio sobre a Renko, se eles estão juntos. Tobio diz que não e apoia Ishihashi em sua empreitada de conquistá-la. Apesar de tudo, Tobio realmente consegue encontrar felicidade na sua vida. Ele começa a sair com a mulher que fez sua reabilitação no hospital, dizendo que isso é reabilitação pro coração. Parece que ela gosta dele também. Voltando do seu encontro, Tobio se depara com Renko esperando ele. Eles conversam sobre o delinquente e Renko admite que ele a beijou. Ela fica meio constrangida e pergunta: e agora? E Tobio a beija. Renko convida ele pra ir pra sua casa, já que seus pais estão fora trabalhando. Porra, ninguém tem pai presente nessa merda? E eles transam. Uma máquina! Tobio aceita ficar com ela, entendendo que é com a Renko que ele será feliz. Os dois viram namorados e Tobio fica genuinamente feliz. Entretanto, ele fica enjoado com a própria felicidade. E se pergunta se vai conseguir quebrar a maldição do policial. De volta no hospital, Tobio recebe o que merece por ter traído a enfermeira. Ishihashi vem falar com ele e começa a se abrir, dizendo que sua avó faleceu. Ela era o familiar mais próximo que ele tinha. E agora, ele não sente mais vontade de fazer nada. Depois de ouvir isso, Tobio desiste de contar pro delinquente sobre ele e a Renko. Ao invés disso, ele manda um vídeo pro Ishihashi agradecendo a ele por ser seu amigo e que está torcendo pela recuperação dele. Ishihashi entende que Tobio tem algo a dizer. Então, Tobio conta que tá namorando a Renko. Ishihashi se levanta e parabeniza ele. Saindo do hospital, Tobio manda uma mensagem para Renko e ela diz que quer ver ele. Contudo, antes que possa ir para a casa dela, ele percebe que o delinquente mandou um vídeo. No vídeo, Ishihashi comenta sobre sua mudança de vida e agradece a amizade de Tobio. Mas esse é o fim. Tobio, não muito tempo atrás, aquele bagulho que eu não falei cara a cara, eu vou dizer agora. Eu também fico feliz da gente ter se conhecido e virado amigo. Pra ser sincero, quando meu corpo ficou assim, eu realmente ressentia tudo. Eu tava sem esperança, mas agora meu único pensamento é me redimir pelas coisas que aconteceram até agora. Minha avó morreu, meu sonho de se tornar um piloto não vai se realizar. Mesmo terminando a reabilitação, eu não vou poder andar como eu andava antes. Eu não vou poder transar também. Ninguém me odeia mais. Mas minha esperança caiu pra zero. Seja feliz com a Renko. De repente, um corpo cai. Ishihashi desligando. Número de mortos: 12. Tobio fica no hospital e perguntam se ele e o delinquente eram amigos. De repente, o policial que sabe a verdade sobre o incidente aparece e finge que não sabe quem o Tobio é. Ele se faz de tonto, citando o incidente de Aba como possível causa da morte do delinquente, só para fazer o Tobio se sentir culpado.
Eu ouvi dizer que existem vários motivos para se matar. Acontece com várias pessoas. Eles pensam que é muito difícil continuar vivendo. Não dá para escapar do que está em nosso coração quando você está sozinho e sem ninguém para compartilhar. Pessoas que escolhem o suicídio, seja por impulsividade ou de forma racional, para eles é um alívio. Para eles, suicídio é liberdade. No fim, o policial diz pro Tóbio, no final ele morreu sem nunca saber a verdade. Parabéns. É nojento. Lembra do cabeça de coco? Ele tá bem. Quem bateu nele foi o moleque do duelo, que tem a marca de bosta na mão. Uns tem a marca da besta e ele tem a marca da bosta. Mas não é só ele. O guri fez questão de deixar marcado na pele do cabeça de coco também. Nesse momento, o cabeça de coco realmente para pra pensar e percebe que fez muita merda. Porém, a vida é a sobrevivência do mais forte, e ele deve contra-atacar. Eita. Caminhando até sua casa de noite, o moleque do duelo é interrompido pelo cabeça de coco, mas ele se defende. O segundo round vai começar. Os dois começam a discutir enquanto brigam. A briga segue escalando até que os dois ficam cansados. O cabeça de coco percebe que eles não são tão diferentes, que a relação deles chegou a tal ponto que eles se consideram um rival do guri, tal qual Roger Federer e Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo e Messi e seu cu e minha pi. O menino do duelo cospe na cara do cabeça de coco e vai embora. Mas antes de ir, ele diz que o cabeça de coco é um fracassado porque não tem amigos. O que não é verdade. O cabeça de coco mostra como ele tá errado ligando para cada um dos seus amigos e ninguém atende. Nesse momento, o cabeça de coco sofre um choque de realidade. Juntamente com essa briga escrota, Izami tá no fim da sua peregrinação por perdão, e ele finalmente pode realizar sua vontade. Mas seu momento é interrompido por batidas na porta. É o pai da Koyoi. É o pai da Koyoi. A namorada do Izami aproveita que todos estão juntos para contar as boas notícias. Ela tá grávida. O pai da Koyoi arrebenta o Izami. Ele vai fazer o genro trabalhar até conseguir o dinheiro pro aborto. Mas sua filha o interrompe e diz que quer ter o bebê. Seu pai não aceita isso e fala que vai deserdá-la. Ela aceita essa condição dizendo que, diferente dele, ela liga pro seu filho. Izami começa a se desculpar e diz que vai ser um bom pai. Entretanto, Koyoi corta ele dizendo que não quer tê-lo na sua vida. Afinal, ela sabe que ele foi um dos responsáveis pelo atentado de Abahai e não quer que seu filho cresça sendo o filho de um criminoso. Só que ela não diz isso por raiva do Izami, mas sim com tristeza no coração. Izami reflete sobre sua relação com a Koyoi. Ele lembra que no começo só estava usando ela, porém acabou se apaixonando de verdade. E numa noite chuvosa, Izami tem seu momento Vinland Saga. Nesse momento, Izami sofre um choque de realidade. Enquanto isso, Tóbio vaga sem rumo, refletindo sobre o que aconteceu com o Ishihashi. Ele vai para a casa da Renko, mas fica o tempo todo quieto, até que ele fala sobre a morte do delinquente, e diz que foi ele quem o matou. Ela diz que Tóbio não deve se culpar por ter contado sobre a relação dos dois, e fala para ele ir para casa e pensar sobre o que ele quer fazer de verdade. Tóbio corre pro seu quarto e decide escrever uma lista de atividades que ele quer fazer, igual a que ele fez com o cabeça de coco. Enquanto ele escreve, todas as suas lembranças dos momentos após o incidente vêm na sua cabeça tal qual uma cascata. E o que ele decide fazer é se confessar. Tóbio comemora, pois finalmente vai poder se libertar da maldição que é sentir culpa. Nesse meio tempo, Paizen consegue finalmente achar seu pai. Ele o aborda, diz que é seu filho e pergunta se ele o ama. E seu pai nem sabe quem ele é. É a história do brasileiro médio. O assistente dele ajuda a refrescar sua memória. E ele revela pro Paizen quem é sua mãe, fala que ela morreu após o parto e que ele o abandonou por ser uma criança muito feia. Paizen fica puto. Ele reclama sobre como a falta de um pai afetou negativamente a vida dele. E começa a chorar dizendo que só queria saber o que é o amor. Ele murmura sobre a vida não ter sentido. E seu pai oferece ajuda para que ele possa morrer, chamando seu meio-irmão para matá-lo. Meio-irmão esse que é o total oposto de Paizen, forte, habilidoso e próximo de sua figura paterna. Paizen faz o que sabe fazer de melhor e implora para que eles não o matem, conseguindo sair de lá vivo. Ele fica terrivelmente triste por não ser amado e usa esse sentimento negativo para se reerguer, decidido a mostrar para seu pai quem ele realmente é.
Tobio tá numa depressão forte. Ele pensa que liberdade é felicidade, mas entende que enquanto ele carregar esse segredo dentro dele, nunca será realmente livre e, portanto, nunca será realmente feliz. Ele chama seu grupo para a sala do clube para terem uma conversa séria. Izami e Cabeça de Coco aparecem e eles jogam um Monopoly de traficante. Que? Porém, quando Paizen aparece, a derradeira pergunta é feita: quem quer se entregar? Surpreendentemente, todos concordam. Todos chegaram a tal ponto que não conseguem mais fugir da realidade e decidiram assumir a responsabilidade pelos seus atos. Ironicamente, eles vão ser presos para se libertarem do passado. Eles pensam em se confessar para a polícia, mas Paizen nega essa ideia. Ele diz que seu pai vai encobrir tudo novamente. Por isso, ele trouxe 120 milhões de ienes para a maior confissão de todas. Todos começam a bolar ideias para fazer a confissão chegar no maior número de pessoas possível. E Tobio mostra algo que agrada o grupo. Depois de muito discutir, o plano está pronto. Seu nome é Onde Está o Amor? No meio da conversa, o Cabeça de Coco pergunta se Paizen está tranquilo em pegar a pena de morte. Visivelmente abalado, ele diz que todo mundo morre um dia e sai da sala para pegar um ar. Os três ficam preocupados com a reação dele. E então Paizen entra na sala dizendo que eles também vão morrer, mas será uma morte social. A realidade da situação fica evidente. Para quebrar o clima, Paizen dá um tapa na sua cara e incentiva o grupo a seguir com o plano. Vamos para o último karaokê de nossas vidas. No dia seguinte, Tobio sai em um encontro com a Renko. Eles curtem a companhia um do outro e no final ela o chama para ir num show. Tobio aceita, porém o plano será executado nesse mesmo dia. Paizen diz que vai trabalhar dia e noite na van e o Cabeça de Coco vai ajudá-lo. Izami nega, pois quer passar seus últimos dias de liberdade com a Koyoi. E Tobio nega também, dizendo que quer ficar com a sua família. Mas, na verdade, ele tem que tomar uma decisão importante e não pode esperar. Tobio e Renko saem em um encontro e lá ele decide que não vai no show com ela. Um tempo depois, vemos o Cabeça de Coco saindo de casa para ajudar o Paizen. Ele mente, dizendo que vai comprar Hunter x Hunter. Entretanto, um homem suspeito escondido do lado do seu apartamento o observa, dizendo que Hunter x Hunter tá em hiato. Como que eles conseguiram deixar isso tenso? O projeto tá completo e o plano será feito amanhã. No seu último dia, Cabeça de Coco e Paizen decidem ir para um puteiro. Ai ai. Sabe, esse mangá tem muita putaria desnecessária. Sei que não parece, até porque eu cortei boa parte dessa bomba. Mas sério, às vezes enche o saco. Literalmente. Izami vai ver a Koyoi uma última vez. Ela diz pra ele vazar, mas ele só quer sentir o bebê e entrega pra ela um papel com um nome que ele gostaria que seu filho tivesse. Por fim, Tobio encontra a Renko pela última vez e decide terminar, falando que nunca mais quer vê-la, cortando seus laços para que ele possa se libertar e deixar ela seguir sua vida tranquilamente. E de noite, Tobio chora copiosamente. No dia seguinte, o plano começa. A van está cheia de alto-falantes e canhões de confete. Mas tudo começa com eles parando a van na rua mais movimentada do Japão. Paizen aciona o comando e... fogos de artifício e papéis roubam a atenção das pessoas. Os papéis mostram todos do grupo escrito Nossa Confissão. Parece o nome de grupo de pagode e um QR Code que dá acesso ao vídeo onde eles confessam serem os malfeitores por trás da explosão de Yaba-Hai. Nesse momento, todos saem da van e começam a colar os papéis pela cidade e distribuí-los, convidando todas as pessoas do lugar a assistirem o vídeo. É uma boa ideia para começar um canal no YouTube, né? Ou fazer uma live da Twitch. Ficar no meio da Paulista gritando para todo mundo te assistir. As pessoas começam a assistir o vídeo de confissão deles. Nesse vídeo, eles não falam só do caso da explosão, mas também de como ele foi encoberto, expondo o pai do Paizen e suas atividades ilegais. Por sorte, eles encontram um protesto cheio de gente, invadem o palco e então... Eu estava bem com o normal, mas nós destruímos qualquer chance disso. Eu não consigo voltar mais. Eu não quero voltar, porque fomos nós que começamos isso. E se é para isso acabar, somos nós que temos que terminar. Tobio fala que eles mataram pessoas e todos do grupo explicam a situação pouco a pouco. Eles pedem para serem presos e todos falam o nome do mangá. Tobio finalmente se sente livre.
até um carro entrar no palco atropelando todo mundo, 4 caras mascarados saírem de dentro dele e sequestrarem os 4. Quem sequestrou foram os capangas do pai do Paizen, que, a mando do seu chefe, foram enviados para matar seu filho. Porém, eles não vão matar os outros 3 e dão a chance deles fugirem. Começa uma contagem de 10 segundos. Cabeça de Coco é o primeiro a sair, obviamente. Depois o Izami, afinal ele vai ser pai. E Tobio fica no carro. Paizen implora para que ele saia, mas na cabeça de Tobio, sair não faz sentido. O plano tinha como objetivo a morte deles. Ele estava preparado para isso, porque na sua visão, voltar para sua vida normal é pior que a morte. Tobio fica extremamente puto com os 2 que saíram e, no desespero, pega uma das máscaras dos malandros e cega o motorista, fazendo assim o carro capotar. Tobio sai vivo do acidente. E Paizen também, mas seu meio-irmão também sai vivo. O meio-irmão de Paizen começa a arrebentar ele, falando que vai matá-lo. Ele começa a enforcar seu irmão. Contudo, Paizen tinha uma faca. Vemos o Cabeça de Coco pegando o dinheiro e Izami encontrando a Koyoi. Paizen fica louco de vez e começa a esfaquear seu irmão, gritando: "Não somos todos lixo?" Enquanto ele fala isso, observamos Cabeça de Coco em êxtase com o dinheiro e Izami... pelo amor de Deus. Porém, acho que essas cenas fazem sentido com o desabafo do Paizen. Não somos todos lixo? Todos fazemos coisas ruins somente por desejo e interesse próprio. Então, qual o ponto de nós estarmos vivos? Nós só queríamos ter uma vida feliz. Paizen olha pra Tobio com um semblante tranquilo e é pego pela polícia. Tobio fica puto com a atitude de seu amigo, perguntando: "O que é de errado com você?" Do nada, Renko aparece e Tobio mostra a língua pra ela, enquanto é escoltado pela polícia. Mas, antes de ir embora, Renko tasca um beijo nele. Fé nos malucos, eu acho. Tobio está numa sala de interrogatório. O policial que sabia de tudo entra na sala. Tobio pergunta se vai ser preso e ele diz que não. O noticiário transmite a prisão de Paizen e ele admite ter sido responsável pela explosão da Yaba-Hai. O policial explica que o pai do Paizen usou quase todo o seu dinheiro para encobrir o caso, apagando o vídeo de confissão deles e criando a história de que foi Paizen quem manipulou os 3 garotos para cometer o crime. Essa é a realidade. Tobio fica indignado e diz que foram todos eles que participaram da explosão, mas o policial não quer saber. O caso está encerrado. Tudo aquilo que eles fizeram, todo o trabalho que tiveram, toda a atenção que chamaram, não passou de uma simples pedrinha no meio do oceano. 10 anos se passam. Tobio é um produtor de um grupo de idols. Tá, né? As Back to the Futures. Genial. E ele tá namorando com essa mulher. Pois é, Renko é coisa do passado. Do nada ele recebe uma ligação do Paizen e marcam de se encontrar. Tobio não mudou nada, hein? 10 anos? Pô. Lá ele encontra o Cabeça de Coco e o Izami. E aparentemente só o Tobio manteve o mesmo design. Eles se zoam e Paizen aparece. Ele tá bem magro e com uma expressão mais alegre. O que a cadeia não faz com uma pessoa, né? Todos saem pra beber e conversar sobre a vida. Izami agora tem 2 filhos. O Cabeça de Coco, que agora é cabeça de... parece um Silvio Santos japonês, sei lá. Tá ganhando dinheiro fazendo o que parece ser um esquema de pirâmide. Mano, esse cara é um maldito. Eles comentam sobre a Renko e Tobio se lembra da última vez que viu ela. Ele se ajoelhou e disse que realmente a amava, mas que não conseguia... Eles se divertem como nos velhos tempos, e depois vai cada um pro seu lado. Chegando em casa, Tobio recebe a notícia de que sua namorada está grávida, e ele diz que consegue cobrir suas memórias daquele fatídico dia com sua felicidade. Sem motivo aparente, vemos a vida de um tal de Wataru. Wataru tem vontade de ser visto, de ser notado, porém ele não se destaca em nada. Então, um pensamento horrível vem à sua mente. Os fins justificam os meios. Ele fará qualquer coisa para se tornar relevante. Com seu desejo de fama maior do que nunca, Wataru começa a analisar todas as suas possíveis vítimas. E encontra a primeira. Pouco a pouco, ambos entram em um túnel vazio. Ele se aproxima de Tobio
e erra. O cara não sabe fazer nada mesmo. Tobio fica assustado, mas não tem o que fazer. Só que é isso que o Tobio quer. Ele pede pro menino matá-lo, diz que esperou muito tempo por isso, que não aguenta mais fingir ser feliz, e implora pra ser morto, o que acaba assustando o garoto, que sai correndo. Tobio se levanta e segue seu caminho normalmente. Ele e sua namorada vão fazer um exame no hospital para ver como está indo a gravidez. E no hospital, Tobio dá de cara com a Renko. Fica um clima meio estranho, e eles só conversam um pouco e vão embora. Entretanto, antes de ir, Renko diz: "Estou feliz que você está vivo. Continue assim." Acho que o Tobio e a Renko não ficaram juntos porque quando ele estava chorando, dizendo que a amava, ele entendeu que ficar com ela, com a mulher que ele realmente ama, seria uma forma de se perdoar pelo que aconteceu, no caso, o incidente da explosão. E por isso, ele não conseguiria ficar com ela. Ou ele só gosta de ruivas, sei lá. Tobio liga pro Paizen e diz que precisa vê-lo de novo. Quando se encontram, ele tá meio diferente. Paizen começa a falar sobre umas histórias que criou e diz que quer ser comediante. Tobio fica chocado com a felicidade de seu amigo e fala: "Você é um assassino. Por que você deveria ter um sonho tão feliz?" Ao que Paizen responde: "A única coisa que a gente pode fazer é continuar vivendo, né?" Depois de tudo que ele passou e fez, só lhe restou fazer as pessoas rirem. Tobio reflete sobre sua história e pensa que não sobrou nada pra ele. Ele só quer morrer. Mas e depois? Paizen argumenta que esse pensamento é normal, mas que é necessário seguir em frente. Tobio retruca dizendo que é injusto, afinal eles tiraram vidas. E Paizen termina sua discussão dizendo: "Porque todo mundo nesse mundo é um pouco injusto, mas nós todos..." Creio que essa é uma história de amadurecimento dos moleques, mas é como se, ao invés de se desenvolverem tranquilamente, aprendendo devagar com erros pequenos, eles se amadurecessem da pior forma, tendo que aprender de uma hora para outra a lidar com algo tão forte como a culpa de um erro enorme, entendendo que todos carregamos demônios com quem temos que conviver junto. A questão é encontrar sentido para a vida, tanto nos momentos felizes quanto nos momentos tristes. Independente de estar numa situação ruim ou boa, a única opção é seguir em frente. Algum tempo se passa e o filho do Tobio vai nascer. Ele percebe que finalmente conquistou aquilo que mais queria: uma vida normal. Tobio corre para se encontrar com a sua esposa. Contudo, ele encontra outra pessoa antes, uma das vítimas do acidente da explosão. Mas ele diz que não o conhece e segue em frente. Isso deixa Tobio em choque. Ele começa a ter alucinações com o Ishihashi, até que ele se mata. Na sua imaginação, claro. Tobio encontra sua namorada e filho. Parece que tudo deu certo. No fim, voltamos uma última vez para a explosão da Yabahai. Só que agora tem algo diferente nela. Vemos os alunos da escola pegando fogo, a cara de choque do Tobio, mas dessa vez, ele sorri. Isso muda completamente a história. Tobio nunca se sentiu culpado pelo que ele fez, pelo ato em si. Na verdade, ele se sente culpado por como ele se sentiu ao ver o resultado. Ou seja, ele carrega a culpa de ter se sentido bem ao ver pessoas morrendo por algo que ele fez. É por isso que seu sentimento de culpa é tão intenso. Acho que foram poucas as obras que conseguiram me fazer mudar a perspectiva da sua história com apenas uma página. Realmente, essa é uma das histórias mais escrotas que eu já li.